Olá, meu nome é Andressa Bling e hoje eu vou comentar com vocês sobre algumas principais dúvidas sobre o pão com fermento biológico. Uma delas é como o fermento biológico faz o seu pão crescer. O fermento biológico, ele não passa por um processo químico para induzir o crescimento do seu pão. O fermento biológico, por ser um micro-organismo vivo, quando ele é inserido na sua massa e a sua massa é hidratada, sovada, passa por todo o processo de ser feito o seu pão, ele começa a consumir os açúcares presentes na sua massa. Independente se você colocou algum açúcar à parte dentro da sua massa, a sua própria farinha de trigo, ela tem a glicose, e é que é um açúcar presente na própria farinha. Então, este fermento vai começar a consumir o açúcar da farinha e vai começar a liberar gás carbônico. Esse gás, ele vai tender a sair da sua massa. Porém, como a sua massa de pão, ela foi bem trabalhada, ou através de uma sova, ou através de dobras do seu pão, ele não vai deixar esse gás escapar. Então, ele vai induzir o seu pão a crescer, porque esses gases, eles vão se multiplicando ali dentro. Enquanto o fermento está vivo, ele está comendo e está eliminando esse gás. Então, ele vai fazer com que o seu pão cresça. É assim que acontece o crescimento do seu pão. O emulsificante dentro da panificação, ele é bom ou ele é ruim? Muita gente não sabe que o emulsificante, ele existe, o natural e o artificial. Muita gente acha que o emulsificante é somente uma coisa ruim. E o que é o emulsificante? O emulsificante é algo que une duas coisas que não se unem naturalmente. Por exemplo, água e óleo. Ou uma água, ou leite e uma outra gordura, se você misturar, elas ficarão sempre separadas. Então, o emulsificante entra numa massa que tem muito teor de gordura, para que aquela gordura se una ao líquido da sua massa. A gente pode utilizar como exemplo pães como brioche ou panetone, que são massas que têm uma grande quantidade de manteiga, que fazem com que essa manteiga, se você misturar diretamente com o leite ou com a água, elas não vão se unir. É aí que entra o emulsificante. Mas ele não precisa ser artificial, ele pode ser natural. Eu gosto muito de utilizar para emulsificar as minhas massas as gemas de ovos ou a lecitina de soja, que são emulsificantes naturais e que dão excelentes resultados para os seus preparos. Qual fermento você deve utilizar para o seu pão? Você pode se deparar no decorrer da sua vida com receitas que você vai pegar pela internet, onde dizem para você utilizar fermento químico. O fermento químico, no momento que você insere ele na sua massa, ele já inicia o processo de crescimento, porque é um processo químico de crescimento. O fermento químico não é um micro-organismo vivo. Então, quando você inclui um fermento químico à sua massa, ele não vai transformar isso em pão. Aí ele já é de uma outra família. O fermento químico ele é muito mais utilizado para confeitaria. No pão, para que seja pão efetivamente, você tem que utilizar ou um fermento biológico seco, ou um fermento biológico fresco, ou um fermento natural. Aí você vai ter realmente um pão. Quando você deve colocar o seu pão no forno? Quando que você efetivamente deve levar o seu pão para assar? Não tem como eu te passar um tempo previamente determinado. De X tempo o seu pão vai crescer e ele vai estar pronto. Principalmente porque as temperaturas são as principais influenciadoras do crescimento do seu pão. Porque a gente tem que sempre lembrar que o fermento é um micro-organismo vivo, que ele trabalha com as temperaturas. Se tiver muito frio, ele vai tender a demorar um pouco mais para crescer. Se tiver mais calor, ele tende a se proliferar com mais rapidez. Então a gente sempre trabalha com o teste do dedo. Quando você aperta a sua massa e a massa afunda e volta rapidamente, ele ainda precisa de mais tempo de crescimento. Quando você aperta a sua massa, ela afunda, vai voltando muito aos poucos e fica com uma leve marquinha de onde você apertou, ela está pronta para ir para o forno. Mas quando você aperta aquela massa, ela afunda e não volta mais e fica bem aprofundada, ela passou do tempo de fermentação. Você quer dizer que você perdeu o seu pão? Não perdeu. Porém, não vai ter o melhor resultado do seu pão. Qual é a diferença entre a farinha branca e a farinha integral? A farinha integral, ela é feito um processo de moagem do grão, onde ele é preservado a casca, é preservado o germe do trigo. Então, você tem uma maior taxa nutricional,
maior taxa de minerais, de nutrientes, de fibras dentro da sua farinha. Não é a melhor farinha do mundo para que você trabalhe na panificação em questão de desenvolvimento do seu pão, porque ele vai tender a ser um pão mais pesado conforme maior quantidade de farinha integral tiver no seu pão. Porém, na visão nutricional, um pão com farinha de trigo integral, ele é sempre muito melhor. Já a farinha branca, ela é feita por um processo de retirada da casca e do germe do trigo. Então ela é refinada, processada e ela vai acabar deixando ali as partes maiores em amido e um baixo teor de proteína. Ela é melhor, ela é muito mais panificável do que a farinha de trigo integral, porém, nutricionalmente, ela tem muito menor carga de nutrientes positivos para você. Quais as diferenças entre os fermentos biológicos que você encontra no supermercado? Você vai encontrar fermento biológico fresco, fermento biológico seco e fermento biológico instantâneo seco. A diferença entre eles é que o fermento biológico fresco você vai encontrar ou em tabletes de 10 gramas ou em tijolinhos de 500 gramas. E esse fermento, ele tem maior hidratação dentro dele e automaticamente menos força, menos poder de crescimento. Então você tem que utilizar uma quantidade maior de fermento biológico fresco para que você tenha um bom crescimento, um bom desenvolvimento do seu pão. O fermento biológico seco, geralmente ele vem em latinhas. E essas latinhas, para que você consiga utilizar esse fermento e ele efetivamente dê bons resultados no seu pão, você precisa, antes de utilizá-lo, deixá-lo hidratando em líquido, ou água, ou leite, no líquido que você vai utilizar na receita, para que ele seja reativado. Se você não passar por esse processo de reativação, ele vai ficar com aqueles grânulos de fermento marcados na sua massa, vai ter o desenvolvimento do seu pão muito comprometido, porque ele vai acabar desenvolvendo de uma maneira muito superficial. Você mistura na sua massa, ele vai hidratar um pouquinho, vai tentar reativar, mas ele não vai ficar completamente ativado. Diferente do fermento biológico instantâneo seco, você já pode misturar direto na farinha, direto na água, direto com a massa total e já começar o processo de sova sem ter que esperar esse tempo inicial de reidratação, porque ele já está ativado, ele já está pronto para ser inserido na sua massa. Então, a partir dessas informações, você já sabe o que você deve escolher no supermercado. Que tipo de água eu devo utilizar no meu pão? Tem muita gente que fala, somente água mineral ela vai dar bons resultados. Eu já acho assim, você deve utilizar a água que você bebe. Se você bebe onde você mora, uma água mineral, ok, utilize essa água no seu pão. Se você tem um filtro na sua casa, utilize a água filtrada. Eu não gosto muito de utilizar a água que vem direto da torneira, porque ela vem com uma carga de cloro um pouco alta e ela pode interferir no crescimento do seu pão. Eu gosto assim, se eu não tenho filtro ou não tenho água mineral, eu fervo a minha água, aguardo minha água entrar em temperatura ambiente e a partir daí eu utilizo nos meus pães.